Olá, amigos. Estamos aqui ao vivo do Centro Espírita Joana d'Arc. Já vou pedindo para vocês comentarem, por gentileza. Vou colocar aqui: olá, irmãos. Vou colocar aqui já para aguardando a presença das pessoas poderem entrar. Daqui a pouco a gente já vai iniciar com a oração, né? Depois a palestra, depois a oração final. Mas queria ver com vocês se vocês estão tendo um bom retorno, porque hoje a nossa live também é uma live cantada, né? Então eu quero ver com vocês como é que vocês estão aí, se vocês estão conseguindo me ver, o feedback, se tá bom, né? O áudio. A Márcia Ferreira já entrou. Bacana, Márcia. Dá um feedback pra gente aí, se tá tudo legal, o áudio, tá bom? O áudio do violão tá legal, vocês estão ouvindo bem. Legal, obrigado, Márcia. Gente, é mais uma vez uma alegria imensa, uma gratidão a toda a equipe do Joana d'Arc que nos oportuniza fazer essa live e poder pedir licença para adentrar a sua casa, onde você estiver, para que nós possamos falar com o coração vinculado a Jesus, sobre um tema que é significativo, principalmente para mim, que é a construção do auto-amor, né? Então, esse é um momento muito significativo, porque uma série, né, de trabalhadores incontáveis aí pelo Brasil tem feito esse esforço de construir essas lives, de interagir, e nós estamos vendo uma mobilização de uma divulgação, né, de uma expansão da divulgação da doutrina espírita em proporções muito maiores, num curto espaço de tempo, devido a esses investimentos de centros espíritas que se organizaram para manter suas atividades mesmo dentro do aspecto online. Então, a nossa gratidão é muito grande a todos. Vamos fazer uma oração inicial, depois nós vamos dar sequência, início às nossas reflexões. Vamos lá? Senhor Jesus, neste momento de pensamento voltado ao teu amor, rogamos, Mestre, que a nossa seja a alma dócil para receber os eflúvios salutares da tua presença amada e benevolente. Nós sabemos, Mestre, que nenhuma experiência nos acontece que não seja fundamental para o nosso crescimento. Que a providência divina é, antes de tudo, a ação do amor, nos oferecendo a melhor experiência de crescimento. Nós sabemos, Senhor, conforme o Espiritismo nos ensina, pela lei de causa e efeito, pela lei de justiça, de amor e de caridade, que todas as experiências que vivemos têm um propósito de ativar em nossa consciência um eu desprendido das ilusões da matéria e um eu focado no desenvolvimento das virtudes. Por isso, Mestre, a nossa gratidão por
por nos oferecer essa possibilidade de estarmos reencarnados na Terra, enquanto a Terra passa por tantas transformações, mexendo com a nossa intimidade, principalmente com a dimensão do nosso comodismo, fazendo com que nós sintamos o quanto é bom trabalhar pelo nosso próprio progresso. Que a tua bondade envolva cada lar aqui representado, cada pessoa que assiste essa live, envolva os trabalhadores do Centro Espírita Joana d'Arc, sua direção, envolva, Senhor, com muito carinho as nossas famílias e principalmente aqueles que têm passado mais necessidade, angústia e sofrimento material ou espiritual. Que a tua paz nos envolva hoje e sempre, que assim seja, Senhor. Gratidão. Queridos corações, falar sobre Jesus é ampliar em nós as possibilidades de crescimento. Só em recordar as passagens que ele traz, as lições que ele nos mobilizou, tudo aquilo que nos mobiliza até hoje, tudo aquilo que ele representa para nós. Mas mais do que isso, tudo aquilo que ele concretizou em nós, já é sinceramente algo transformador em nossos corações. Por isso, o tema de hoje, Jesus e a construção do alto amor, é tão significativo. A nossa ideia hoje é podermos nos aproximar de Jesus pela linguagem do aconchego. O conhecimento, o pensamento, eles serão instrumentos auxiliares. Mas a linguagem do aconchego será a nossa principal companhia na tarde e noite de hoje. Naqueles tempos, as almas sofriam profundamente uma desesperança atroz. O povo estava oprimido pela opulência dos romanos e desgastava-se a cada dia em meio aos conflitos internos, originários de grupos separatistas uns, revolucionários outros, para poder dar vazão a uma angústia profunda que muitos sentiam. A angústia de viver uma vida e não ver expectativa de felicidade ou de paz. Ele chega, então, naquele momento em que a humanidade havia recebido a administração do imperador Augusto, que a partir de vários movimentos políticos, militares, de certa forma havia conquistado uma unidade dentro dos seus domínios e que pôde movimentar a partir disso uma certa linha de coerência dentro da sua administração, proporcionando aos seus dominados, e também o povo da Judéia inclui nisso, os judeus, e toda a região da Galileia, da Pérea, da Samaria, enfim, toda aquela região, mas que havia ali um certo perfume de algo que parecia vir anunciar um período diferente. E Jesus chegou. Jesus chegou inevitavelmente, trazendo em sua presença
as transformações individuais e sociais que ocorreriam a partir da experiência do que um Cristo dentro de um planeta como o nosso. O Cristo dentro de um planeta como o nosso não é um fenômeno qualquer. Um espírito dessa envergadura, obviamente, mexeria com todo o padrão do egoísmo, do orgulho, da vaidade, que estava estabelecida ali há séculos e séculos, dentro daquela sociedade, e que deixaria a partir da sua mensagem uma imortal palavra para todos nós. Ama. Ama ao próximo como a si mesmo. Ama a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Este convite, transformação de Jesus. Ama a si mesmo. Ficaria guardado para sempre como um lema de compreensão no que significa o princípio, a gênese do verdadeiro amor dentro da criatura humana. Um compromisso de amor, primeiro com a primeira obra de Deus na nossa vida, que somos nós. Nós somos, em nossa vida, a primeira obra de Deus. E esse compromisso que Jesus faz em anunciar a boa nova, em falar de um reino que não está nas dimensões exteriores, está dentro de nós, possibilitou, talvez por primeira vez, ali nesse burgo, ali de Nazaré, da Galileia, quando ele anunciou um verdadeiro movimento de transformação, de paradigma da alma. Porque há dois níveis desse paradigma, o paradigma do pensamento, mas o paradigma da alma. E foi no paradigma da alma que Jesus nos possibilitou sentir que é possível escolher a paz. Que não é um resultado lá no final, mas que é uma escolha. Essa música fala disso. Ela chama Escolher a Paz. Vamos lá? Se escolher a paz, sentirás capaz de se encorajar e nada temer. O amor conhece bem como usar esse poder, o perfume da verdade que existe no teu ser. Nem o medo, nem a dor, nem segredo, nem rancor, nem o medo, nem a dor, nem segredo, nem rancor, só o amor em você, só o amor em você. Se escolher a paz, sentirás capaz de se encorajar e nada temer. O amor conhece bem como usar esse poder, o perfume da verdade que existe no teu ser.
nem o medo, nem a dor, nem segredo, nem rancor, só o amor em você, só o amor em você. É interessante nós observarmos que a construção do alto amor em nós, ele começa a partir desse poder de escolha. Uma escolha de nos sentirmos em paz, muito mais profunda do que a escolha de nós termos razão. A escolha de nós termos razão pode preencher o nosso intelecto, nos levar a um aspecto de conseguirmos certa notoriedade na opinião dos outros, sermos analisados e até ovacionados por um grupo de pessoas, mas não é aquilo que transmite diretamente ao espírito a sua natureza com o divino. Todos nós nascemos para vivenciarmos um contato com o divino, um contato com Deus em sua profunda essência dentro de nós. Esse contato com Deus, essa experiência com Deus, se manifesta a partir do exercício interior dos atributos de filhos de Deus. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec tem um cuidado muito especial de propor, e coloca essa pergunta às entidades venerandas, sobre os atributos de Deus. Quando então ele fala Deus onipotente, onisciente, onipresente, soberanamente justo, bom, e aí, entre outros, caridoso, entre outros, e pergunta se está bom, e os Espíritos respondem que para o nosso ponto de vista, sim. Mas além dos atributos de Deus que possamos pensar, imaginar, existem os atributos de filhos de Deus. E como atributos de filho de Deus, que é esse atributo do ser imortal que somos, esse atributo do ser amor que somos, do poder que somos, de autotransformação, de evolução. Todos esses atributos, o atributo de justiça que habita em nós, esse senso, né, de justiça, esse atributo do livre-arbítrio dentro de nós. Então, são atributos que nós podemos desenvolver, primeiramente descobri-los, depois desenvolvê-los a partir de exercícios constantes, suaves, perseverantes, disciplinados, para que realmente se estabeleça dentro de nós as forças profundas da alma. E o amor é um grande convite constante da vida, da natureza. Ela é a própria linguagem de tudo como funciona a vida no universo. É complexo para nós hoje compreendermos o amor como convite, como linguagem suave, porque nós fomos, de certa forma, culturalmente, agora falando, mobilizados a colocar o amor em dimensões radicais. O amor, que é aquele amor que nós entendemos, ele, na verdade, é muitas vezes confundido com uma certa fixação que se chama fanatismo, nós acabamos interpretando como se fosse amor a uma determinada ideologia, às vezes voltada para a religião, paixão, como se fosse aquele amor fixado naquela pessoa, para querer ter trocas no relacionamento. Também foi uma confusão que fizemos em torno disso, como se isso fosse positivo. E, obviamente, quando nós falamos em alto amor, houve também uma confusão, e há uma confusão ainda cultural, de que o alto amor ele tem alguma coisa a ver com egoísmo, e nada
tem a ver com egoísmo. Veja, Jesus tem o cuidado de nos colocar que primeiro nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. E ele mesmo nos coloca que o reino de Deus está lá ou cá, mas o reino de Deus está dentro de nós. E ele mesmo oferece o procedimento, o método de como buscar esse reino de Deus. Deus sobre todas as coisas, ele diz. Mas para poder amar a Deus, o próximo, nós somos convidados a amar a nós mesmos. Por isso que o alto amor é construção e ele é desafiador. O ponto que nós podemos refletir é se o alto amor ele é uma construção, como nós somos capazes de desenvolver essa construção, mobilizar essa construção dentro de nós. Primeiramente, nós somos convidados a dissolver a ideia que fazemos de nós, começarmos a experimentar o que realmente nós estamos fazendo, buscando, conquistando, sem uma autoexigência de linha de chegada, mas entendendo o benefício e o prazer de seguir na jornada. Quando nós nos experimentamos como seres humanos, com as nossas qualidades, com as nossas dificuldades, nós assumimos um compromisso, um dever consciencial conosco mesmo. Foi isso que Lázaro, em O Evangelho segundo o Espiritismo, teve o cuidado amoroso de colocar já no primeiro parágrafo. O parágrafo O Dever. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro coloca o dever. O dever é este compromisso, primeiro para consigo mesmo e depois para com o outro. Então ele propõe que haja o dever, no dever, um compromisso com a primeira obra de Deus em nossa vida. Esse é um ponto fundamental, porque assumir compromissos para nós mesmos é nós não termos plateias, nós não termos torcedores, nós também não termos grupos para nos condenar, nem juízes externos. Assumir compromisso conosco mesmo é talvez o maior desafio existencial, porque a mediação de saber se estamos ou não nos ocupando bem com esses compromissos não está na régua da análise do outro. Está na experimentação de um estado de bem-estar que sentimos. E muitas vezes nós somos induzidos e conduzidos, dependendo da situação, mas na maioria das vezes induzidos a ignorarmos o que nós sentimos para ficarmos prestando atenção e valorizarmos somente o que nos é apresentado de fora para dentro. Aí entra o nosso compromisso de sentir o que o amor é capaz de fazer por nós e como é a linguagem do alto amor. É isso que o convite do amor nos faz. Essa música, ela fala sobre como o amor quer nos convidar. É assim que ela começa. Hoje o amor me convidou para cantar a sua linda canção. Hoje o amor me convidou para encontrar a humildade, a mansidão. Vinde a mim, todos vós que sofreis, eu vos aliviarei. E aprendei com todo
emoção, pois sou humilde de coração. Hoje o amor me convidou para cantar a sua linda canção. Hoje o amor me convidou para encontrar a humildade, a mansidão. Vinde a mim, todos vós que sofreis, eu vos aliviarei. E aprender com toda emoção, pois sou humilde de coração. Essa é uma linguagem inconfundível do amor. Na construção do alto amor, suavidade, humildade, leveza, são sintomas, são manifestações emocionais que nos possibilita permitir que, diante das atitudes que tivemos, das escolhas que fizemos, mas dos sonhos que também queremos realizar daqui para frente, nós nos possibilitemos dentro de nós um estado que nos conecte com a essência mais significativa do universo. E a linguagem do amor, ela vai ficando cada vez mais suave, mais sutil. Por isso, a sensibilidade, por exemplo, é uma virtude tradutora do amor. Quando nós nos sentimos mais sensíveis diante da dor do outro, quando nós nos tornamos sensíveis diante dos problemas que vivemos com os nossos familiares, quando nós nos tornamos mais sensíveis para sair dentro da rede de amigos, mas também queremos alcançar pessoas, o social, as pessoas que estão passando por alguma necessidade, que nem conhecemos e que, graças a Deus, nunca poderão, às vezes, reconhecer que nós ajudamos, para que a gente não tenha nenhuma pretensão de sermos reconhecidos, realmente dentro daquela lição linda do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O infortúnio oculto, sobre a história daquela mulher que saía, né, e levava a filha, e naquele momento ela ensinava sobre como auxiliar as pessoas, e ninguém sabia se tinha uma religião, ninguém sabia, às vezes, nem o nome dela, mas ela agia, ela realizava, ela levava aqueles que mais necessitavam o cobertor, o carinho, o amor, a palavra, a comida. É tudo uma questão de necessidade do que se apresenta à necessidade. Né? Não é se vamos ou não fazer isso ou aquilo, mas qual é a necessidade que se apresenta. E estamos ali para atender aquela necessidade e sermos úteis naquele momento. Então, o amor ele vai nos colocando na amplidão, na expansão do dever. Se Lázaro diz que o amor, que o dever é o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, ele também deixa muito claro que quanto mais nós cumprimos os nossos deveres, mais a nossa consciência se expande. Jesus nos auxilia na construção do auto-amor de uma forma magistral. Quando, por exemplo, ele tem um diálogo com Maria de Magdala, que vai levar aquele pequeno frasco com um certo perfume para passar em seus pés com seu cabelo, e os homens ao seu redor, num olhar de condenação para com ela e desconfiança para com ele, e no momento em que ele conversa com os fariseus da casa, o publicano, inclusive, ele então tem o carinho de olhar para Maria de Magdala e falar: mulher, porque muito amas,
todos os teus pecados estão perdoados. Então, no livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, pelo irmão X, o irmão Humberto de Campos, ali dá certos detalhes mais diretos, mais concretos, de como aconteceu a experiência de Maria de Magdala com Jesus. E naquele momento em que ela tem junto com ele o carinho, ele vai e adentra no núcleo das necessidades de Maria. E a fala dele é a fala celeste, a fala primordial, que acende nela a autoconfiança como filha de Deus. A construção do alto amor também faz um sinal voltado nisso. Se nós nos permitirmos nos conectar com o que podemos vir a ser e com o que seremos enquanto filhos de Deus, fica muito mais compreensível e aplicável os esforços que fazemos para a nossa evolução. No mundo de muitos contrastes, de comportamentos às vezes antagônicos e paradoxos, de pessoas que às vezes amamos, mas têm atitudes que equivocadamente machucam, ou nós, mesmo amando alguém, acabamos machucando. É muito importante nós confiarmos nessa força interior, nessa presença divina dentro de nós, de no fundo, tudo o que queremos, nossa verdadeira intenção é algo melhor para nós, é algo melhor para quem amamos. Isso fortalece principalmente depois que nós cometemos alguns equívocos ou deixamos de fazer algo que pensamos que teríamos o dever de fazer. Porque a partir do momento da confiança na natureza da nossa essência, nós podemos dissolver todos os equívocos dentro de nós. Foi exatamente essa fala. Essa fala que ele fez a Maria também tem semelhança à fala que ele tem com Pedro, quando depois da crucificação em espírito, pergunta a Pedro: tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor. A primeira pergunta vai para o intelecto. Tu me amas? Sim, Senhor. A segunda pergunta, as emoções. Tu me amas? Eu já disse que sim, Senhor. Ele foi no núcleo da consciência do discípulo. Então ele diz: então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, ele adentra na essência do que ele acredita, do que ele sabe melhor dentro, né? Mais do que acredita, ele sabe que o discípulo é capaz. Então, o alto amor dentro de nós, ele é uma construção de autoconfiança. E para isso nós somos convidados a adentrar no sentimento do estado de aprendiz da vida. É disso que se trata essa canção. Aprendiz. Aprender, aprender, quero ser um aprendiz e sentir que sou feliz. Filho de Deus, filho de Deus, me permitir encontrar o meu jeito de aprender, me aceitar e me querer como aprendiz, como aprendiz, seguir os ensinos que Jesus nos legou. Suave é o caminho
nos leva ao amor. O fardo da vida é leve no coração. Quando se vive com amor, humildade e mansidão. É um convite essa música, não é, gente? Convite a nós nos colocarmos nessa condição de aprendiz. Quando nós avaliamos, né, a grandeza do conhecimento espírita, no favorecimento do nosso crescimento interior, é interessante nós pensarmos como o que nós não sabemos é infinitamente maior do que tudo que sabemos. Então, é aquele pequeno grãozinho de areia diante das estrelas. Né? Então, aquilo que ainda vamos aprender, aquilo que ainda vamos descobrir, aquilo que ainda vamos decifrar e desvendar da vida como espírito imortal que somos, é significativamente maior, infinitamente maior do que tudo que imaginamos saber. Essa abertura para o que virá, essa abertura para as possibilidades que a vida tem, porque é interessante, a vida pode ser comparada ao oceano que está sempre trazendo, né, as ondas, as águas, e às vezes nós nos retemos num copinho de água que pegamos do oceano e olhamos e consideramos que esse copo resolve tudo. Esse copo responde tudo. É parte de uma ideia que ainda trazemos do egocentrismo. O egocentrismo é uma manifestação emocional dentro de nós que prejudica significativamente o desenvolvimento do auto-amor. Porque parte do auto-amor não é nos enclausurarmos em nós mesmos, de forma nenhuma. Essa não é a linguagem do auto-amor. A linguagem do auto-amor é nós nos pertencermos à qualidade de filhos de Deus que ofereceu a todos nós como herança o universo, as leis divinas, a imortalidade, o progresso infinito. Nós somos viajores do tempo e do espaço. E sabe lá um dia, como espíritos, que relação é essa que nós teremos com o tempo? Hoje nós entendemos o tempo, inclusive muito fechadamente, a partir dos minutos e segundos da vida. Como espírito, a nossa compreensão do tempo vai se simplificar significativamente. Perceber-se imortal, compreender-se imortal, sentir-se imortal, é obviamente não apenas um dado, uma informação, uma mudança em nossa mentalidade de ser. Nós ainda transitamos todos os dias preocupados com o nosso objetivo, com os deveres da vida social, com as contas para pagar, com aquilo que daremos conta ou não de cumprir, inclusive com a sobrevivência. Mas como espíritos, o nosso paradigma é outro. Os valores morais acentuam uma importância significativamente superior ao que nós hoje damos a eles. Nenhum tipo de ideia que nós teríamos hoje em termos de uma vida voltada para o lucro ou a vida voltada para a sobrevivência faz sentido quando nós nos encontramos na desencarnação, na nossa imortalidade ou na erradicidade, com vistas ao infinito. Isso tudo panoramas que ainda trazemos aqui, preocupações que cultuamos por conta da dificuldade que, mais ou menos, nós temos de exercer a mentalidade imortal. Essa mentalidade imortal
foi proposta constante de Jesus para todos nós. Principalmente quando ele anuncia que todo o seu reino e toda a sua justiça pertence, né, a essa dimensão que está muito além da vida objetiva, da vida que nós conhecemos exterior, a vida do Espírito. Jesus, então, nos apresenta uma conexão direta entre auto-amor e imortalidade, por exemplo. Há muitas pessoas que têm dificuldade de pensar na imortalidade, não porque a imortalidade seja um problema do ponto de vista conceitual, do ponto de vista filosófico. Há pessoas que até admitem que é realmente mais lógico que exista imortalidade do que não imortalidade, diante da situação complexa que é o ser humano. Porém, o grande problema é que se eu sou imortal, eu vou conviver comigo para sempre. E aí existe a grande angústia de muitas pessoas que se afastam de pensar na sua imortalidade porque cria para si mesmo um empecilho profundo ter que pensar em si mesma, cuidar de si mesma, já que ela não gosta de si mesma. Viver uma vida imortal para uma ação que se rejeita, que não se ama, se torna verdadeiramente um tormento. Quando a pessoa pensa sobre si mesma, com esse foco no que ela é de ruim, no que é de errado, no que ela é de horrível, faz todo sentido a gente entender por que essa pessoa não quer nem pensar em espiritualidade. Não quer nem pensar, às vezes, de como será a sua vida no mundo espiritual. Porque ela vai conviver consigo mesma em mais tempo. E aí é a questão. Imortalidade e auto-amor são duas forças indissociáveis. Quanto mais nós nos amamos, mais nós nos interessamos na imortalidade do espírito. Quanto mais nós sabemos que conviver conosco é um processo prazeroso, um processo transformador, mais nós vamos nos interessar em estudar, ler, buscar assuntos que falam do mundo espiritual, das relações do mundo espiritual, como é que funciona a sociedade dos espíritos, enfim. Porque nós vamos estar ali nos colocando à disposição de ver a vida causal, a vida primeira, né, como essa vida permanente. Porque eu me coloquei como aprendiz da vida? Porque eu me coloquei numa posição de ser que está aqui para passar, aprender, se desprender do que eu me apego e seguir para o infinito. Né? Como a grande proposta é essa. Então essa música, ela vai falar um pouco disso, dessa nossa proposta de nós nos desprendermos desses aspectos que temos dificuldade dentro de nós, aspectos que temos, às vezes, rejeição, e nós começarmos a permitir que Jesus realmente, pela lei de hierarquia, há uma lei que muitas vezes nós temos dificuldade de compreender, é a lei de hierarquia. Então, assim, para os espíritas, quando Kardec apresentou a categoria dos espíritos, né, que vai lá dos imperfeitos, lá a categoria última até a primeira, que é a categoria dos espíritos sublimes, celestes, a grande categoria dos espíritos superiores, ele estava também nos apresentando a lei de hierarquia. E essa canção, eu penso que ela nos convida a colocarmos Jesus realmente como nosso mestre. Por isso que em determinado momento da letra fala assim: se permita ceder, deixe o Cristo envolver tua vida e te guiar. Há momentos que a única coisa que nós precisamos não é fazer, é ceder.
Ceder porque temos uma estrutura emocional resistente, com uma armadura conceitual, com medo de sermos atacados o tempo todo. E essa música fala disso. Se o teu coração suplica carinho e atenção, te sentes criança aflita, sem rumo, sem direção. Confia em Deus e segue, o amparo não fará. Quem ora sempre prossegue, Deus não lhe abandonará. Deixa o amor te levar, se permita ceder, do Cristo envolver tua vida e te guiar. Deixa o amor te levar, se permita ceder, deixa o Cristo envolver tua vida e te guiar. Se o teu coração suplica carinho e atenção, te sentes criança aflita, sem rumo, sem direção. Confia em Deus e segue, o amparo não faltará. Quem ora sempre prossegue, Deus não lhe abandonará. Deixa o amor te levar, se permita ceder, deixa o Cristo envolver tua vida e te guiar. Deixa o amor te levar, se permita ceder, deixa o Cristo envolver tua vida e te guiar. Vamos ver agora um pouquinho como está o pessoal aqui. Deixa eu ver aqui. Ó. Então vamos lá. Deixa eu ver se consigo falar com o pessoal. Se o pessoal está comentando aqui ou está fazendo uma pergunta, eu não estou mais tendo acesso. Eu sei que a última aqui foi a Euzinha Duarte. Olá, amados, assistindo de Campinas. Ok. Ah, não, tem mais aqui, ó. Tiago, boa noite, estou em Santa Maria. A Luísa Furtado, um abraço para a nossa querida Luísa aí. César Androlage, aqui também, nossa amiga Silvana, um beijo no coração, Silvana. Estão todos aqui, boa noite. Alvina Carmo, Ruth Moreira, Elvia Ribeiro, olha, muito bom, tá, gente? Estou aqui, como não tem nenhuma pergunta, né, tá todo mundo aqui participando, dando os seus comentários, a sua presença, então nós vamos continuar, tá bom? A Cleuzinha aqui, palestra muito confortadora para o momento que estamos vivenciando.
Ok, meu marido aguarda transplante. Ô, Cleuzinha, Jesus abençoe você nesse momento, tá? De todos nós aqui, os corações de Mato Grosso. Sinta-se confortada, sinta-se envolvida aqui nessa palestra, via o Centro Espírita Joana d'Arc, essa gentileza aí, essa generosidade de toda a equipe do Joana d'Arc, envolvendo aí com você aí também, tá? No seu momento pessoal. Gente, é o seguinte. Essa linguagem de palestra live espírita, né? Nós entramos, engrenamos no assunto, depois cantamos, aí de vez em quando paramos para conversar um pouquinho, né? Essa questão meio informal é uma nova linguagem, né? Um novo estilo de construirmos comunicação. Eu acho isso muito legal, porque proporciona também interação, né? Proximidade. Isso é sempre muito bom, tá? O Espírito Honório, no livro Eu, Espírito Imortal, essa obra aqui, ele coloca em determinado momento um subcapítulo aqui chamado Jesus e a Imortalidade. Eu acho significativa essa parte, ele termina o livro, na verdade, com essa parte, e ele coloca assim: aproximar-se de Jesus e com ele fortificar a fé na imortalidade é a escolha que deve ultrapassar os sepulcros conceituais da visão dogmática e a anestesia da superficialidade da incredulidade dominante na paisagem planetária. A figura de Jesus, retratada por diversos historiadores, poetas, sociólogos e filósofos, representa quadros notáveis de interpretações majestosas umas e eloquentes outras, sendo que na maioria não ultrapassa a linha de conjecturas bem simplistas e até desvirtuadas de lógica e realidade, quando se trata de pseudobiografias de cunho imoral sob vários aspectos. O que é válido classificar é o gigantesco interesse das mentes intelectuais em buscar definir e compreender quem foi essa personalidade tão incomum e resplandecente, capaz de promover tamanha evolução histórica que distinguiu a humanidade antes e depois dele. Sem dúvida, o aspecto histórico revela a complexidade dos dados cujos célebres estudiosos se empenham em organizar para concluir a veracidade da vida de Jesus, retratada pelas mãos dos evangelistas e outros que conviveram ou ouviram dizer sobre a sua individualidade incomparável e sua identidade suprema. E diz outros trechos, eu quero finalizar com esse trecho aqui para rever. Os corações sequiosos de paz, em uma constituição histórica de séculos de domínios e arbitrariedades romanas, tomaram a primeira impressão das palavras de Jesus um consolo social e terrestre. Também os seus antepassados já aplicavam desde gerações muito anteriores. E por isso, não faltou quem se dispôs a propor a Jesus o levante revolucionário para com toda a opressão romana ou estrangeira numa tentativa irrisória na dimensão material. Havia, entretanto, nos corações preparados e compreensivos o sentido imortal das palavras do Mestre. Compreenderam no sagrado esclarecimento que receberam uma sabedoria para além das limitações terrestres, fundamentada no celeste roteiro de libertação integral do sofrimento, que se novelava nas ceias do apego, transformando a mente em cárcere das paixões, que suplicavam por direção elevada e rumo virtuoso. Ou seja, nós temos aqui dois desafios. Um é questionarmos a nós mesmos qual é a nossa relação realmente com Jesus.
Honório coloca que havia a mentalidade dos que esperavam em Jesus o revolucionário. Eles viram, eles ouviram, eles presenciaram os feitos de Jesus, mas a mentalidade com Jesus não era uma mentalidade voltada para a experiência da autotransformação. Não era voltado por uma experiência moral, era voltado por uma ideia social. Veja, nós, de certa forma, um pouco mais, um pouco menos, podemos estar trazendo muito dentro de nós do Jesus histórico, o Jesus falado sobre ele. E isso eu estou falando de reencarnações e reencarnações. Porque pode ser que somente agora, pela doutrina espírita, é que nós estamos tendo a oportunidade de retomar a convivência com Jesus presença, com Jesus experiência. E fica guardado dentro de nós arquivos dessa ideologia com Jesus, e não dessa experimentação viva com Jesus. Isso vai repercutir significativamente no modelo de atitudes, conceitos, concepções que nós temos na vida prática. Porque a ideologia, dentro da nossa memória espiritual, ela pode ter ramificações tão profundas que ativam nos arquivos do nosso subconsciente ideias fixadas tão profundas e tão constantemente repetidas, que mesmo hoje, com o advento do conhecimento espírita, a compreensão dos postulados essenciais de Jesus ficam obnubilados, ficam com ruído, sem nós podermos sentir profundamente a sua presença, quando, mesmo nós concebendo a sua autoridade, concebendo a sua governabilidade no mundo, como diz Emmanuel, o governador do planeta, né, no livro A Caminho da Luz. Nós concebemos tudo isso, mas nós temos dificuldade de experimentar. Então, o que a gente diferencia, né? Uma compreensão interior, que nós tenhamos mais ideológica de Jesus, de uma experiência real com o Mestre, que vai nos conduzir ao movimento real de auto-amor. Bom, é a partir do nosso movimento de lidar com as nossas próprias aflições. As aflições respondem significativamente sobre como é que nós estamos lidando com o que pensamos ser Jesus em nossas vidas e com o que nós concebemos de Jesus em nossas vidas, né? E o que nós experimentamos, para dizer, de Jesus em nossas vidas. É a natureza de como nós cuidamos do nosso sofrimento. A natureza de como nós cuidamos do sofrimento do outro. É aí que nós vamos verificar se a nossa relação com Jesus e a construção do nosso auto-amor é uma relação ideológica ou realmente uma relação experimentada. Na ideológica, nós vamos para processos de julgamento. Na experimentada, nós sentimos diretamente o envolvimento com as virtudes do coração. A história dessa personagem do Evangelho, Verônica, que tocou nas vestes de Jesus, é o símbolo, né, de quem estava à procura do Mestre para experimentar virtudes. E não para conceituar o Jesus histórico. É muito diferente uma mentalidade da outra. E essa música fala disso. Dessa passagem dela, que no meio da multidão tocou as vestes, Jesus pergunta, quem me tocou? Pedro, como assim, Senhor, quem tocou? Todos estamos, não, alguém me tocou de forma diferente, porque senti de mim sair virtudes. Veja que ela é a representação viva de quem busca Jesus para viver dentro
si mesmo, uma mudança, e quem busca Jesus para debater e ainda continuar processos voltados para o externo, né? Essa música chama Quem e ela fala sobre isso. É uma composição minha e do meu Aguinaldo Soares, e foi realmente uma das músicas que eu tenho assim um carinho muito especial, porque ela fala exatamente de um momento que eu estava buscando saber, entender e diferenciar dentro de mim essa compreensão entre Jesus histórico concebido pela ideia, só pela ideologia, e o Jesus experimentado no coração. Então, essa música fala disso. A paz do coração, porque senti sair de mim virtudes, luz em toda direção. Sei que alguém me tocou, pois o amor que eu sou de dentro de mim. Sei que a dor acabou, minha dor, tua fé te salvou. Não te esqueças de mim. Quem me tocou, quem me chamou e me pediu a paz do coração, porque senti sair de mim virtudes, luz em toda direção. Sei que alguém me tocou, pois o amor que eu sou foi de dentro de mim. Sei que a dor acabou, tua fé te salvou. Não se esqueça de mim. E é com essa canção que a gente agradece. Terminamos a nossa live com vocês, faremos uma prece final agora. E sentindo os eflúvios, né, da história de Verônica. Ela que foi buscar Jesus e, na medida do que pôde tocar, ela recebeu tudo o que precisava. Fica aqui, então, uma reflexão valiosa na construção
do alto amor. O alto amor não é nós estarmos realizando coisas extraordinárias e perfeitas. É nós sermos capazes de tocarmos as vestes, já será suficiente para colocar dentro de nós a energia do amor, das virtudes. Se for a partir do que dermos conta, e eu acho que esse é a grande simbologia da mensagem de Verônica. Faça o que der conta. Se não der conta de tocar no mestre, se não der conta de abraçar o mestre, toque nas vestes. Tocar nas vestes é o que eu dou conta de fazer para me amar. O que hoje eu consigo? A partir dessa experiência, como diz a própria história, vai ir virtude, sem dúvida. Então vamos orar. Gratidão mais uma vez a toda a direção do Centro Espírita Joana d'Arc nesse momento. E eu vou fazer a oração em forma de música, a nossa oração final. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor, sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Ir ao teu encontro, querendo te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E caminharmos juntos rumo à luz. Gratidão, Jesus, por esse momento. Que a tua paz envolva cada coração aqui presente, em seus lares, em suas necessidades profundas. Seja o alto amor, primeira força, primeira meta e primeiro objetivo em nossas vidas, para podermos oferecer ao outro o que já construímos dentro de nós. Gratidão, Jesus. Beijo no coração, meus irmãos. Gratidão pela presença. Gratidão da Guinho, me ajuda sempre na parte técnica, né, quando ele nos cuida. Um abraço a todos. Vamos encerrar então aqui a transmissão.